Olá, sejam bem-vindos aqui à MF3. O tema é Home Office e os afetos. Muito bem, antes de prosseguir, joinha, se inscrevam. Agradeço muito por esse processo aí de partilha e difusão da nossa contribuição. A playlist é conhecimento e desenvolvimento. Hoje, esse tema que está muito na moda, que é o trabalho em casa e neste nome aí da cultura inglesa, da língua inglesa, o Home Office. Eu faço algumas brincadeiras para início dessa conversa, que nós temos dois problemas no home office aqui no Brasil. Basicamente é o home e o office. Nós sabemos que a estrutura das nossas casas nem sempre são preparadas para esta realidade. Nós que somos professores, de certa maneira, já tínhamos aí alguma disposição, pelo menos cultural, para que a casa já implicava trabalho. Professores de todas as latitudes trabalhamos em casa muito, e quando falamos assim, eu dou 25 horas de aulas por semana, então as pessoas que não são professores logo pensam, nossa, você trabalha pouco por semana? Só que nós trabalhamos mais 25 em casa pelo menos para corrigir e preparar as próximas aulas, e enquanto professor também se preparar para outras aulas. De modo que eu creio que para nós que somos professores, o home office já era uma realidade desde muito sempre. E nós tendemos a perder isso de vista. Então esse é um primeiro desafio. Ainda gravando essa videoaula aqui, uma cachorra que nós temos aqui, exatamente, veio aqui no vídeo, passou por trás e fez as suas necessidades logo aqui atrás. O xixizinho aqui atrás que saiu no vídeo, estará nos cortes. O outro passou e pegou o fio e saiu correndo. Não, são dois cachorros. Imagina os pais de crianças pequenas e novas, né? Eu tenho colegas professoras que é uma operação de guerra, porque tem que ter a mãe cuidando das filhas, porque elas vão entrar no espaço onde se faz as lives e vão brincar com a mãe, falar com a mãe, e não tem jeito a gente fazer diferente. Então, o home office, ele amplia as possibilidades, faz surgir novas questões do ponto de vista positivo muito interessante, de nós podermos trabalhar sem certos custos. No entanto, nós caímos aí num outro conjunto de temas, que são exatamente os temas ligados, por assim dizer, aos afetos. Se no trabalho tradicional nós nos locomovíamos diariamente num espaço para fora de casa, isso não só tem uma questão física, que nossa mente, por assim dizer, é muito importante para a nossa mente. Acordar no quarto e trabalhar no quarto é diferente de acordar e caminhar 1 hora de trânsito em São Paulo até chegar no trabalho. Isso em termos psíquicos, eu diria que você consegue deixar aquele ambiente para trás e se preparando para chegar no outro. Não precisa ser tudo isso, a mobilidade urbana é um outro problema. E também a convivência no trabalho. De certa maneira, você passava ali o dia todo tendo uma relação que a gente chama de uma ecologia mais complexa de pessoas, de faixa etária, de diferente ponto de vista, muitas das vezes político. Este processo, portanto, diverso, que é a cultura do trabalho, nestes aspectos dos afetos, eles são importantes. O que acontece agora no home office, de certa maneira, é que nós abandonamos a dimensão do afetivo e o afeto, ele não aparece no trabalho. Não aparece da maneira que aparecia quando nós trabalhávamos presencialmente. O afeto, por exemplo, se em casos de violência doméstica, vamos pensar aqui nos casos extremos, em última instância isso aparece no trabalho presencial. No trabalho online podemos fazer uma maquiagem, não mostrar o corpo, dizer que a câmera queimou e esconder esse tipo de situação, por exemplo. Num exemplo extremo. Outros exemplos é que ficando em casa, toda uma série de questões afetivas surgiram e as pessoas ficam isoladas e sozinhas. Então eu poderia citar aqui uma lista. Separação, que aconteceu muito na pandemia, né? Muitos se separaram. Outros se juntaram,
também, é um outro ponto que, né, não vamos pensar só nesse término, mas teve outros relacionamentos que começaram. Eu tive uma amiga mais ao sul do Brasil que começou uma relação, foi agredida por esse novo parceiro, teve BO, teve tudo, uma professora de um estado mais ao sul do Brasil. E então os afetos nesse período de pandemia, eles ferveram trocentas vezes mais. E ficar em casa, sobretudo numa cultura que antes eu não tinha, de introspecção, uma cultura material, concreta, de ter que ficar sentado numa mesa, lendo, trabalhando numa tela de computador, porque essa é a característica do trabalho online e do home office. O simples fato, portanto, de não se locomover e ficar ali 8 horas, 6 horas direto no computador, por si só já causa transtornos. Porque trabalhos, os mais diversos, por mais que você se locomovia até um ponto e lá trabalhava no computador, você tinha a pausa para o cafezinho da manhã, a pausa para o almoço, a pausa para o café da tarde e depois vem embora. Em casa não. Em casa você está o tempo inteiro no mesmo lugar e só isso já é um sobrecarregamento. Depois nós temos a questão de que as pessoas passaram a conviver juntas e não estavam experimentando, não tinha essa experiência de estarem juntas, marido e mulher, mulher e marido, filhos, todos no mesmo ambiente. Isso também provocou aí, digamos assim, novidades no seu interior. E várias outras diferenças que ficaram, digamos assim, na solidão das pessoas. Por exemplo, ser mãe, você fica na solidão de ser mãe, você não conhece, você não encontra outras mães, ainda que você digita no Google é uma outra coisa. Você está num ambiente de trabalho, tem outras mulheres que foram mães, você tem que partilhar, que discutir, para além de ver no Google, é uma outra experiência de comunicação. A separação, como eu falei, o começar relações também. Então, é muito assunto, muita coisa fervendo, e que agora nós vemos o rosto do outro pela tela e muitas das vezes a gente só vê um aspecto do outro. Se o outro está engajado, se o outro está concentrado e se está tudo muito bem. A gente não tem espaço para pensar o que está acontecendo com o outro. Nós com certeza vamos ver muito mais rápido quando o outro está com problema e não vamos ver as outras condições. Bem, posto esse cenário, a minha indicação que eu tenho feito, e nesse sentido a filosofia para esta gestão dos afetos, ela é algo muito interessante e muito importante. Se eu pego um texto, por exemplo, de Marco Aurélio, um filósofo que também foi imperador lá de muito antigamente, este texto tem assunto. A partir desse texto, de um fragmento, de uma página de um texto deste moço, deste filósofo, eu posso discutir temas com uma profundidade que eu mesmo nunca pensei que eu poderia pensar aquilo. Eu que trabalho com orientação educacional, por exemplo, basicamente trabalho com orientação afetiva, nesse sentido. O que as pessoas descobrem depois é que, como eu não sabia disso antes, como que isso estava aqui do meu lado, eu nunca tinha parado para pensar. É um desafio tremendo você chegar para alguém e falar assim, olha, eu acho que você precisa de um psicólogo. Então, é um fofoqueiro que tem gosto por remédio, será? Aquele que chamado hipocondríaco, tem medo de doença, carrega remédios, ele fica vendo, fulano, você está precisando de tal coisa. Eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho uma tendência hipocondríaca e eu tendo a falar, você já fez exame de tal coisa? Então a sobrinha que brinca muito comigo, que ela ri demais da conta, porque numa época eu falava, você já fez exame de H. pylori? Porque o H. pylori é uma bactéria que pode desenvolver no estômago, é muito tranquilo, normal, e ela, por exemplo, impede da gente absorver vitamina B1, B6 e B12. A B6 é uma enzima que faz absorver as duas, e sem B12 a gente começa a ter desconcentração, a gente não concentra em nada. E ela ficava brincando isso comigo. Então, para o ambiente da cultura do trabalho não ser isto, que eu acabei de dar exemplo, nós podemos criar uma rotina pontual no ambiente de trabalho, isso também vale para o ambiente escolar, por exemplo, com os professores, que nós pegamos um texto de uma página, estrategicamente escolhido, que trata sobre essas questões existenciais, afetivas, e a partir de uma leitura prévia, façamos uma reunião de conversa em torno do texto.
Esta cultura, portanto, de cuidado afetivo, a forma dela funcionar é desta forma. Não é apenas ficar cuidando de casos pontuais. Não esperar, digamos assim, a vaca estourar a cerca e ir para a horta, como a gente brinca. Mas é criar, brinca aqui na cultura rural, mas é criar uma cultura que não é preventiva, mas é um cultivo dos afetos. E isso produz um ambiente de trabalho melhor. O ambiente do trabalho ele não dá no pé de jaca. Ele é uma ação intencional de profissionais que produz o ambiente ser agradável. No antigo escritório nós tínhamos, por exemplo, a pessoa que limpava, que era fundamental para o ambiente do trabalho ficar, digamos assim, agradável, enquanto as pessoas estavam dedicando a outras tarefas. No caso do cuidado amoroso e afetivo, a perspectiva é esta. É um profissional que cuida de dinamizar essa atividade antes que a coisa degringole, numa gíria aqui, mas para que o ambiente seja irrigado com conversas e temas que eu diria que são apropriados para que o ambiente fique bom, do ponto de vista dos afetos, etc. Muito obrigado, até um próximo vídeo.